Olá, graça e paz. Bom domingo para vocês, né? Hoje tá fresquinho aqui na minha cidade, né? Laguna Carapã. Tá uma benção. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito do que Jesus disse uma certa vez sobre acender luz e esconder. Ou seja, ninguém acende uma lamparina, ninguém acende uma luz e coloca ela embaixo da cama, coloca ela embaixo da mesa, onde a luz não possa brilhar. E nisso Jesus estava dizendo que o nosso testemunho deve aparecer, professor. Testemunho. Ou seja, nosso viver fala mais do que a nossa boca. É verdade. Às vezes nós falamos muito de amor, falamos muito de Deus e a nossa vida não demonstra isso. Às vezes nós estamos cheios da graça de Deus, temos muito amor, temos muita vida, mas não entramos na multidão, não entramos no meio do povo, não nos deixamos conhecer. Eu me lembro que uma certa vez eu fui pregar numa cidade e fiquei lá por um tempo pregando, e uma das jovens da igreja, eu estava conversando com ela, eu perguntei para ela, escuta, você já convidou as tuas amigas para vir ao culto? E ela disse assim, não, nós não nos misturamos com pessoas incrédulas. E isso era uma ideia que se tinha, e talvez ainda tenha muito hoje. Não, o crente tem que ser separado. Sim, o crente tem que ter uma vida separada das coisas do mundo, não das pessoas do mundo. Jesus Cristo não andou separado de ninguém, não. Jesus Cristo estava no meio dos pecadores, andando lá no meio daquelas pessoas que a religião dizia que elas não serviam. Só que Jesus não se contaminava com aquelas pessoas, pelo contrário, ele influenciava aquelas pessoas em busca do bem. É isso que o testemunho faz. Olha, por exemplo, se eu pegar uma vela e colocar sobre a mesa, tendo energia elétrica e luz acesa, para que serventia tem aquela vela? Ela só está se gastando. Tem muita gente que dá um testemunho maravilhoso de crente no meio dos crentes. Olha, ele é uma pessoa santa, mas no meio dos santos. Todo mundo está ali, sabe as regras, sabe as proibições, sabe as concessões, e então ela pratica aquelas coisas no meio daquele grupo. Mas quando ela sai daquele grupo, que ela está no meio de um grupo de pessoas que não fazem parte da igreja dela, da comunhão dela, a vida dela começa a não ser tão positiva como é lá dentro da igreja. E isso não vale de nada. Você ser crente dentro da igreja, você ser fiel dentro da igreja, legal, tá tudo bem, mas isso não soma nada, não atinge ninguém. Nós precisamos atingir outras pessoas. É por isso que Jesus Cristo disse assim, olha, quando alguém acende uma lamparina, ele não coloca ela debaixo de um vaso, ela não coloca ela num lugarzinho escondido. Não, pelo contrário, ele coloca num lugar alto para clarear toda a casa. O meu testemunho de vida vai impactar as pessoas. E o meu testemunho de vida vai trazer duas reações. Vai trazer a primeira reação, que na maioria das vezes é de repulsa. As pessoas que estão vivendo em pecado, que vivem uma vida dissoluta, quando se deparam com alguém que vive bem, na graça de Deus, sem andar nos caminhos maus que ela anda, ela começa a denegrir essa pessoa para tentar fazer com que essa pessoa se pareça com ela. Ou seja, não dá para confrontar nós dois. Aquela pessoa tem uma vida reta, a minha vida é torta. Então eu vou falar que ela tem a vida torta, vou procurar defeito nela. Esse é a primeira reação. A Bíblia diz que as pessoas rejeitaram Jesus porque eles amaram mais as trevas do que a luz que havia em Jesus. Isso é verdade. Mas também tem um outro lado, e esse outro lado é positivo. As pessoas olham para mim, me acham diferentão, me acham esquisitão, eu não faço
Não faço, não faço, não faço, não faço. E a pessoa fala assim, como que uma pessoa dessa vive? Não faz nada. Mas de repente ela olha em mim, há um brilho de alegria do Espírito Santo. E ela começa a querer entender o que está acontecendo. Eu não participo das mesmas festas que ela participa, mas eu participo da vida comum da sociedade. Eu estou lá na hora de uma representação cívica, eu estou no mercado, eu estou na rua, e o meu testemunho é sempre o mesmo, ímpar, limpo, santo diante de Deus. E as pessoas começam então a querer saber o que acontece comigo. Por que você tem tanta alegria se você não participa das festas? Que tipo de alegria é essa que você possui? Então veja bem, o testemunho do cristão deve ser dado primeiro sem palavras, depois falar da graça de Deus, de que o que Deus tem feito na sua vida, sim, mas isso não é para agredir as pessoas, não é para mostrar para as pessoas que elas estão na pior, que elas estão no lugar ruim e você está no bom. É mostrar para as pessoas que Deus é bom e pode alcançá-la naquele lugar que ela está. Sabe, eu vejo muita gente criticando os pecadores, muita gente xingando, falando em púlpito isso, né? Estou falando de pregador, né? Aquele não sei o quê, como se isso fosse resolver alguma coisa, falar mal do pecador. Jesus Cristo, ele perdoava os pecados das pessoas que se chegavam a ele. Jesus Cristo dizia às pessoas, olha, não peque mais. Vá em paz agora e não peque mais. É isso que nós temos que fazer. Condenar o pecado. O pecado tem que ser condenado. Mas o pecador tem que ser amado e nós temos que demonstrar a vida de Deus que está em nós para essa pessoa. Isso é produzir fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, né, vai dizer a respeito do fruto do Espírito. E vai dizer que o fruto do Espírito é mansidão, bondade. São 9 qualidades do fruto do Espírito ali, amor. E isso as pessoas devem ver em nós. Por mais que as pessoas fiquem com o pé atrás, porque aquele lugar que nós frequentamos para cultuar a Deus não é o que ela frequenta. Aquele lugar onde nós nos derramamos diante de Deus é diferente do dela, mas quando nós estamos na sociedade, ela vê que a nossa vida também é diferente da dela, mas não no sentido de nós nos colocarmos como melhor, mas no sentido de nós revelarmos o que está dentro de nós, que é o poder do Espírito de Deus, a graça de Deus em nós. Testemunho. Onde está a sua luz? Você está brilhando dentro da igreja ou você está brilhando no meio da sociedade? Você está dando um bom testemunho na igreja quando te dão a palavra, você conta as bênçãos? Ou você está dando um bom testemunho no meio das pessoas? Lá no colégio, lá no teu trabalho, lá onde você vive. Lembre-se, não se acende uma luz e coloca debaixo de um vaso. Se acende uma luz e coloca ela no outeiro, num lugar alto, para que todo mundo veja. Que todo mundo veja a tua luz. Que você seja uma pessoa de um testemunho ímpar e que o teu testemunho, mesmo que você não fale nada, leve as pessoas a Cristo Jesus. Amém? Paz.